Aleluia. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É maravilhoso estarmos aqui na presença do Senhor. Foi uma escolha que ele e você fez neste dia. E eu creio que o Senhor falou grandemente conosco desde o início. A palavra de abertura, os hinos da harpa. O Senhor, ele falou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, igreja. Em 1 Samuel. Aleluia. 16. Glória a Deus. Isso. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos com calma. Versículo 11. Isso. Vamos do 11 até o 13. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Vamos todos ler na mesma versão. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, vai nos dizer assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. 12, igreja. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo. Versículo 13 vai nos dizer assim, igreja. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E a igreja pode se assentar e as palmas louvam ao Senhor. É algo tão lindo, igreja, que o Senhor falou grandemente ao meu coração com este capítulo. Foi de uma maneira muito peculiar que o Senhor falou comigo. Foi numa situação que eu particularmente estava ali com o meu coração cheio de temor, de uma situação, numa circunstância complicada aos meus olhos. E eu falei para o Senhor, eu falei: Pai, mas o porquê disso? O porquê da palavra? E o Senhor foi falando muito ao meu coração. Vamos voltar, diaconisa, lá no versículo 1, por favor. E conforme o Senhor foi falando comigo, é algo incrível, igreja. Com as situações e circunstâncias que nós passamos, é dito tantas vezes pelos nossos pastores em como a vida, ela nos dá a direção, ela nos dá a resposta, ela nos acalenta quando precisa, ela nos corrige quando precisa. E aqui neste momento eu falo para a igreja que era eu que precisava. E conforme foi passando os dias desse momento que eu estava passando, eu estava na sala com os meus filhos assistindo um desenho. E literalmente foi o desenho da história de Davi. Estava eu, a Melissa, o Antônio, o Isaac, e até o meu pai também estava assistindo. E ali o Senhor falou ao meu coração: Filha, pega a Bíblia e vai meditar na palavra, porque eu vou falar contigo. Eu falei: Amém, Senhor. E ali o Senhor foi falando muito ao meu coração, e o Senhor, ele falava assim, após eu ter lido, ter entendido, porque o desenho, ele foi tão profundo, que eu recomendo aos irmãos, depois de assistirem o desenho do Davi. É um desenho recente que estreou, não tem muito tempo. Ele é muito bonito. E ele realmente tem base bíblica ali, estava detalhando todas as passagens, né? E conforme o Senhor, ele falava no meu coração, ele falava assim para mim: Filha, quando eu não escolho pela aparência, eu não escolho pela vestimenta, eu não escolho se você é capaz. Ele falou assim: eu escolho, quem te molda sou eu. Eu falei: Amém, Senhor. E é algo assim tão incrível, igreja, que se eu falar o contexto dessa situação, não foi comigo diretamente, mas foi devido à unção do meu esposo, que o Senhor, ele mexeu com a minha estrutura.
E eu falei para o Senhor, eu falei, Pai, por quê? Sendo que ele que foi ungido a pastor e não eu. Aí ele me respondeu bem assim, vocês são uma carne só. E ele falou, e a intercessora dessa casa é você. Eu falei, amém. Então literalmente eu apanhei, mas ao mesmo tempo o Senhor, ele me consolava. E conforme eu fui estudando a palavra do Senhor, foram acontecendo coisas depois que só foi confirmando aquilo que o Senhor falava no meu coração. Então vamos ler para não ser somente as minhas palavras. Versículo 1 vai nos dizer assim. Vamos ler um pouquinho sobre a história para aprendermos. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 2 nos diz assim, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3 nos diz assim, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. O primeiro ponto que o Senhor nos traz, através dessa palavra, igreja, é a estratégia do Senhor. O Senhor, ele falava grandemente. O Senhor, ele nos dá um foco de alguns versículos, mas particularmente comigo, o Senhor, ele me faz ler novamente todo o capítulo, e ali o Senhor vai falando comigo. Muitas das vezes eu vou marcando, vou escrevendo conforme o Senhor me deu a direção. Então aqui, esse primeiro ponto que o Senhor me faz ter ali esse discernimento é da estratégia do Senhor. Aqui a gente sabe que Samuel teria que ir lá ungir um novo rei, só que ele não poderia fazer isso se Saul soubesse. E se Saul soubesse, além de, creio eu, de matá-lo, não permitiria. Então o Senhor, ele deu essa estratégia a Samuel, e ali o Senhor, ele começou a dar essa estratégia para mim, da circunstância que eu vivi. E hoje o Senhor, ele diz para a igreja, se hoje, igreja, ou pense já no amanhã, se você amanhã, depois, daqui a alguns cultos, você tiver uma situação e você ter que falar assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Lembre da estratégia do Senhor. Lembre que o Senhor, ele está derramando a estratégia sobre a igreja dele. Amém? Vamos dar seguimento. Versículo 4, meu amor, por favor. Diz assim, fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? Versículo 5 diz assim, e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Versículo 6 nos diz assim, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí o Senhor, ele começou a falar comigo. Eu falei, ô Jesus, quantas vezes, igreja, eu quero começar assim. Nós aceitamos ao Senhor, viemos para a presença do Senhor. Sabemos sim o que o Senhor tem para nós, porque o Senhor, ele é detalhista, ele fala. Se ele te chamou para ser pastor, ele vai falar para você. Se ele te chamou para ser missionário, ele vai falar isso para você. Temos aqui de prova o nosso pastor, que desde os 15, não é, meu pastor? Já foi colocado sobre a vida dele que ele seria pastor. Não foi naquele momento, foi depois de alguns anos, mas nós sabemos aquilo que o Senhor tem para nós. E aí, quando os olhares das outras pessoas, elas nos enxergam, é aí que o Senhor, ele começou a pegar bem no profundo comigo. O olhar, ele tem o poder, igreja, de te levantar e de te derrubar. Ali Samuel, ele olhou pela aparência. Ele enxergou aquele homem, Eliabe era o primogênito, era forte, era formoso, era todo cheio de porte, né? Vamos colocar assim, eu creio eu que até eu e você, se olhasse ele, falaria, eita, esse daí que vai servir para ser o novo rei de Israel. E é algo tão engraçado que o Senhor, ele falava para mim, ele falava, filho, eu não escolho conforme
o olhar de vocês. Se você olha, quem nunca, igreja, olhou e falou assim, nossa, mas como assim, né? Eu vou fazer alguma coisa. Como que de mim vai sair algo? Porque não é nós, igreja. Não somos nós. É o Senhor. E é algo que fala grandemente conosco, porque nós temos uma história por trás de onde nós estamos. Não é fácil estar aqui. É uma escolha diária. Foi o que o Senhor falou comigo na quarta-feira, quando nós estávamos aqui na oração. É uma escolha diária você querer vir para a presença do Senhor. Eu sei que pode até pensar assim, mas é só eu sair da minha casa e chegar até aqui. Mas não é só isso. Tem como você levanta, em que estado você está, se você acordou bem, se você está bem de saúde, se algo não aconteceu que te atribulou. É uma escolha diária. Você sair sim da sua casa. No trajeto pode demorar 10 minutos, pode demorar 2 horas. É de você a chegar até a presença do Senhor. Vamos dar seguimento, igreja, que as horas passam. Aleluia. Versículo 7 nos diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E é algo tão incrível, igreja, que eu falando até com as crianças no dia que nós estávamos assistindo, eles falaram assim para mim: nossa mãe, mas por que de alguma forma ele não escolheu Eliabe? E aí eu olhei para eles, eu falei: é verdade, o que vocês têm a me responder? E a Melissa falou assim para mim: mãe, porque às vezes Deus sabia que Eliabe poderia ser um segundo Saulo. Aí eu falei: isso é verdade. Por quê? O Senhor, Ele conhece a intenção verdadeira dos nossos corações. Se nós saímos da nossa casa verdadeiramente para servir ao Senhor, Ele sabe. E Ele sabe também se você saiu verdadeiramente naquele automático de você falar assim: hoje tem culto, eu tenho que estar lá. E Ele sabe quando você está moído. Então, independente de qualquer circunstância, o Senhor, Ele sonda. Foi dito nessa noite. Ele sonda o meu e o seu coração. Ele sabe muito bem a real intenção da nossa vinda para a casa do Senhor. No domingo da semana passada, eu e o pastor Eduardo estávamos conversando, e a missionária Gislene, e o pastor citou algo, e ele falou assim: eu estava orando e falei ao Senhor que se fosse para a pessoa permanecer, que ela estivesse com o coração voltado ao Senhor. E aí eu olhei assim, e eu ri, né? Eu falei: deixa o pastor falar. Fala, pastor, pode falar, que a gente gosta, né? Quando Deus ele vai confirmando ao longo dos dias. E é algo tão incrível que foi desse jeitinho que o Senhor colocou no meu coração. Filha, eu vejo literalmente dentro de vocês. Eu sei quando vocês vêm, mas vêm arrastado. Eu falei: Jesus. Quantas vezes, não é, igreja? Nós nos achegamos na presença do Senhor com um sorriso no rosto, abraçando todo mundo, dando risada com todo mundo, mas só Deus sabe como está lá dentro. E nós podemos falar com propriedade, porque eu acredito que não só os meus pastores que estão aqui à minha retaguarda, mas cada um dos irmãos já passou pelo menos uma vez na vida isso. De você ter chegado, ter passado por aquelas portas, ter sentado nessa cadeira, ter olhado para o rostinho de cada um dos irmãos, mas só papai sabia como estava o seu coração. Mas sabe o que é legal, igreja? Sabe o que é bom? É que o nosso Deus, Ele nos enxerga assim. Aleluia, Jesus. Versículo 8 nos diz assim: então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. 9 nos diz assim: então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Versículo 10 nos diz assim: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel,
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Só um detalhe, igreja. Olha o privilégio que eu e você tem de termos sido escolhidos para estar aqui esta noite, para ouvir da boca do próprio Deus que Ele escolheu a cada um de nós, seja qual for a sua ordenança, seja qual for o seu chamado. O Senhor te escolheu para estar aqui nessa noite, para que você ouça isso. E o que eu digo para a igreja que foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração: não perca essa oportunidade. O Senhor está próximo, muito próximo. E Ele vai requerer uma igreja remida, lavada, santificada. E Ele vai requerer de mim e de você que nós estejamos aqui, atentos, ao ouvir o que o Senhor está falando. Porque se Ele nos chamou, é para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos mandar fazer, amém? Versículo 11 nos diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta um menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Versículo 12 nos diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. E o versículo 13 nos diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E eu quero entrar, igreja, da mesma forma que o Senhor Ele colocou ao meu coração. Quando o Senhor me deu essa passagem, primeiramente o Senhor Ele me fez ler lá em João 10. Quando o Senhor Ele fala, né, do bom pastor, que Ele é o bom pastor, Ele quem cuida, não precisa, meu amor, Ele é quem cuida, né, das ovelhas. As ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, porque foi realmente nesse momento ali da unção do Reinaldo que o Senhor Ele foi colocando as coisas, foi falando o que Ele requeria, né? Foi algo tão tremendo que eu falei assim para o Reinaldo, como no dia da unção, quando o pastor Eduardo chamou a gente, e o pastor Ele fez para mim assim: missionária, você está pronta para ser esposa de pastor? Eu respondi assim para o pastor Eduardo: pastor, eu estou pronta para servir ao Senhor. Só que naquele momento, eu vou confessar para a igreja, não tinha dimensão do tamanho da responsabilidade que é. Porque sim, ele é o pastor, mas eu sou a esposa dele. E não é que eu sou a esposa dele que eu sou pastora, não sou, igreja. Mas é uma responsabilidade muito grande, espiritualmente falando. O cargo é algo que é muito além de só uma palavra. É o cuidado, é você saber como que você lida com as pessoas, é você ser um bom exemplo. E quando a gente vive na pele isso, da gente enxergar, nós, pela misericórdia de Deus, temos os nossos pastores aqui que têm muito bom exemplo para nós seguirmos. São homens e mulheres de Deus que fazem com amor, como o pastor Eduardo falou na quarta-feira que teve o jogo. Realmente, eu estava na porta da minha casa e mandei para o pastor: pastor, eu estou chegando, porque eu não achava Uber. E aí aproveitou que a irmã veio e ela passou na minha casa, me pegou, e a gente chegou até, acho que era umas 7h05 mais ou menos. Só que eu estava lá agoniada porque eu não achava Uber, o povo não quis trabalhar. Mas o pastor estava aqui, não sei a hora que o pastor Eduardo chegou, mas o pastor estava aqui. E ele ainda brincou: se vocês não viessem, eu orava, depois eu ia embora para casa. Então nós vemos esse grande exemplo que cada um tem. E olhando agora, né, na trajetória que o Senhor está permitindo que o Reinaldo, né, caminhe, aquilo falou muito comigo. Eu falei para o Senhor, pai, mas o que eu vou fazer? E agora, né? Qual é o meu papel? E aí foi quando tudo aquilo começou a trabalhar de uma maneira na minha cabeça, e eu tive que entender que quando o Senhor Ele chama, Ele capacita. Vai vir o medo, vai vir a insegurança, vai vir aquela frase de você falar assim: mas eu não vou conseguir. Quem sou eu? Como foi dito, ele é o menor da casa. Davi era o menor da casa. Eu estudando, o Senhor Ele colocava a palavra assim, que era como se ele fosse rejeitado. E
E aí eu falei, tá, mas a palavra do Senhor não diz isso. Só que quando nós estudamos, que a gente vai vendo ali nos estudos, ele fala que sim, de alguma forma ele era rejeitado pela família dele. Era como se ninguém desse valor para ele ali. Ele preferiria ficar muitas das vezes lá com o rebanho, cuidando das ovelhas, do que ali dentro da própria casa. E o que nos chama atenção na palavra do Senhor, igreja, é que quantas das vezes nós estamos dentro do nosso lar, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, e nós não temos o valor devido ali dentro. Nós não somos olhados, não nos olham com aquele olhar de falar assim, verdadeiramente ali eu vejo uma mulher de Deus, verdadeiramente eu vejo um homem de Deus. Não, muitas das vezes falar, não, você não está falando nada com nada, não está errado. Então, se nós olharmos, passamos muitas das vezes por isso. E Davi, até chegar no ponto dele ser realmente, não ungido a rei, mas dele verdadeiramente tomar ali a frente de exercer o cargo dele virar rei de Israel, teve um processo. E algo que o Senhor ele falava assim, ele precisou antes matar os ursos, matar os leões, para proteger as ovelhas, e mal ele sabia que ali era como se ele estivesse já sendo preparado para que quando ele estivesse à frente do cargo, ele poder cuidar, né, daquele povo que seria entregue na mão dele. E o que o Senhor ele falava no meu coração, filha, quando eu chamo, isso independente do cargo, igreja, seja um pastor, seja uma missionária, um diácono, uma diaconisa, um cooperador ou cooperadora, mas nós sermos servos. Quando o Senhor ele nos chama para isso, para que nós possamos passar tudo aquilo que está escrito aqui. É dito na palavra, que o Senhor ele fala. Primeiro, o que você tem que fazer? O mandamento. Você tem que amar o seu irmão como você ama você mesmo. Então, como que você vai ter ali aquele cuidado de você lidar com as pessoas? E foi grandemente como o Senhor ele foi falando ao meu coração. E eu tinha falado, essa noite eu fui, revisei o que eu havia escrito, né? Não li, não peguei para ler novamente o que estava aqui. Fui falando conforme o Senhor me direcionou. E o Senhor me fez lembrar, depois da unção, eu não vou dizer para a igreja que foi logo uma semana depois, mas foi alguns dias, de verdade eu não me recordo agora. Eu vim para a igreja na sexta-feira, cheguei com um sorriso no rosto, cumprimentando todo mundo, falando com todos, mas o Senhor sabia como eu estava verdadeiramente lá dentro, como eu estava moída, com tantas coisas na cabeça. E foi tão lindo, igreja, que após o louvor, terminar a ministração, né, dos louvores, eu voltei lá para trás, a missionária Lourdes estava intercedendo, ainda eu brinquei com a missionária Dinha, pode sentar, meu amor. Ela, não, eu fico aqui mais um pouquinho. Aí eu fiz assim para ela, não, missionária, eu preciso ficar aqui, porque eu preciso orar ao Senhor. E aí ela me respondeu bem assim, então fale com Deus, porque aqui é o lugar que Ele mais te ouve. Aí eu falei, glória a Deus. Então eu fiquei ali, em pontos de intercessão, intercedendo, né, intercedendo pela igreja. Só que ali, igreja, foi um tratar de Deus comigo. O pastor Reginaldo chegou, eu não contei isso para ele, mas eu falei para o Senhor, Pai, se no momento da ministração o Senhor permitir, é ali que eu vou colocar esse exemplo para vocês enxergarem, igreja, a grandeza do cuidado de Deus com as nossas vidas. O pastor Reginaldo entrou, cumprimentou, como ele sempre faz. Quem está ali na porta sabe como que o pastor é. E o pastor dobrou os joelhos dele, orou. Quando ele se levantou, ele começou a louvar um louvor para mim. E ele não sabia o que eu estava passando, mas o meu Deus sabia. Para vocês enxergarem a dimensão do cuidado e de enxergar os pastores de uma maneira tão grandiosa, igreja. Porque o Senhor, Ele fala e Ele usa a cada um. Ali o pastor louvou, me abraçou, e eu chorando naquele dia. O pastor acho que ficou, meu Deus, não sei o que essa mulher está passando. Mas ele fez conforme o Senhor mandou para ele fazer. De lá eu saí, vim para frente, que já estava no momento da oferta, nós iríamos louvar. A bispa veio e me abraçou, falou algo ali para mim também, e eu vi o cuidado do Senhor. E ali eu entendi o quanto o Senhor, quando Ele chama a igreja, pode, muitas das vezes, a nossa cabeça ficar confusa,
de entender assim, mas será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Como que vai ser? De uma coisa eu digo para a igreja, conforme o Senhor Ele colocou, não questione, só caminhe, porque a capacitação quem dá é o Senhor. E aqui, Davi, para ele chegar lá no trono e falar, agora eu vou cuidar de Israel, agora eu vou cuidar do povo, ele teve que passar por um processo. E é isso que cada um de nós temos que passar. Seja processos bons, seja processos mais doloridos, mas nós vamos passar. Só que o que o Senhor me colocava grandemente ao meu coração, igreja, é a escolha. Hoje, nós escolhemos estarmos aqui às 9h30 da noite, servindo ao Senhor. E é isso que eu quero falar para a igreja. Escolha. Não perca a oportunidade. Não deixe para amanhã aquilo que está sendo dado hoje. Aquilo que está sendo entregue hoje para mim e para você. Se reconcilie com o Senhor. Se volte para o Senhor. Fale com o Senhor. Fale, Pai, eu não consigo. Se depender de mim, não sai nada. Mas quando nós estamos ali com o Senhor direcionando as nossas vidas e mostrando o caminho, de uma coisa eu te garanto, que tudo dá certo. Para Davi chegar no trono, igreja, ele matou os ursos, matou os leões, ele enfrentou Golias. Quando ele enfrentou Golias, ele não foi com lanças, com espadas, ele foi somente com uma pedra e uma funda. Só que antes mesmo dele ir com essa pedra e com a funda, ele declarou, você vem com paus e lanças e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então foi através do poder do Senhor que Davi foi vitorioso. Aí a história é muito longa, ela é muito linda, até chegar ali Davi estar no trono. Davi teve várias oportunidades, né, de ter matado Saul, porque Saul já perseguia, que foi quando ele já soube que Davi, né, tinha sido ungido a rei. Então é algo muito grandioso. E o que o Senhor falava no meu coração, é importante você saber da história, é importante você saber dos passos até chegar ali. Só que é importante hoje nós sabermos, igreja, que independente do trajeto das nossas vidas, o Senhor estará conosco em todos os momentos, e no momento certo que Ele tiver que entregar a sua bênção, a minha bênção, ou que Ele tiver que te levantar num cargo diferente, aquilo que for colocado, que for o Senhor falando, vai acontecer. Amém? Amém. Para não tomar mais tempo, porque já deu o horário, assim eu agradeço a minha oportunidade, igreja, e as palmas louvam e engrandecem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?